Há uma permissão social muito grande com a bebida, né? Então a bebida ela é um componente de inclusão social, é como o texto fala, olha, uma pessoa que bebe, ela é vista socialmente como adequada, então as pessoas acham normal beber, elas acham inclusive até saudável, porque o efeito da bebida gera uma relativa descontração, associam isso a festas, a um ambiente social mais alegre, como se você não pudesse ter conversas alegres, como se você não pudesse se divertir sem o uso do álcool. Então isso é um risco. Eu sempre disse isso para minhas filhas, e a liberdade, né, a atitude responsável que as pessoas têm de ter bebida alcoólica dentro de casa. E de fazer escala de bebidas alcoólicas. Então, por exemplo, cerveja, tudo bem, né? Não, eu não tenho uísque em casa, não tenho destilados, não tenho bebidas fortes, mas tenho cerveja, porque cerveja é água, né? E na verdade não é. Na verdade é a porta de entrada. Eu tenho um amigo que ele vira e mexe, ele põe comentários no Face falando do problema da droga. Mas, ao mesmo tempo, ele é enólogo, então ele adora vinho. Então, ele põe publicações referentes ao vinho. Se o seu filho nunca tomou cerveja, ele nunca vai usar maconha. Ele nunca vai usar cocaína. Nunca. Não existe um caso que eu tenha conhecimento, desafio, até pergunto para o Zé Carlos, a turma lá do Recuperação, e diga, a porta de entrada do uso de droga, que é um problema muito mais devastador do que o álcool, ou tanto quanto, né, devasta a família, vidas, joga tudo que foi programado por água abaixo. É um risco muito grande que a pessoa corre, porque o fato de você ter acesso ao álcool e ter o hábito de beber, mesmo que seja uma cerveja de sexta-feira ou domingo quando está assistindo futebol, é como você ter uma arma na gaveta, não faz mal nenhum, enquanto está tudo bem. Está tudo bem, você nem lembra da arma. Só que você vai viver circunstâncias na sua vida que você não sabe quais são. Que você vai precisar de muito equilíbrio, você vai precisar de lembrar dos amigos, vai precisar lembrar do evangelho, vai precisar de lembrar de valores que você foi alertado, que deveriam nortear as suas escolhas. Não é a arma, não é o álcool, não é nada disso. Você perde o emprego, você enfrenta uma traição, você passa por um problema qualquer, você vai lembrar daquilo que pode servir como rota de fuga. E o álcool é um mecanismo de compensação. Uma época, eu fazia caravana de rua, e você conversa com todos os moradores de ruas, a grande maioria deles tem problema de dependência química com álcool, porque, como o texto diz, faz esquecer, anestesia, e não dá de cara limpa. Eles falam, Silvio, de cara limpa não dá para ficar na rua, não dá para dormir por causa do frio, por causa do medo, por causa da sujeira, por causa da fome, por causa disso. A gente toma para anestesiar, é um anestésico o álcool para nós. Mas todos eles bebiam socialmente. Todos eles bebiam socialmente. Eu cansei de ouvir histórias. As pessoas que tomam cerveja, assim como se fosse um substituto, não é um hidratante, porque as pessoas não bebem porque têm sede, bebem sem Deus sabe lá por quê. Por irresponsabilidade. Ah, mas os meus amigos todos me chamam de chato. Eu falo, eu prefiro ser chato, mas eu sou responsável. Nunca nenhuma filha minha me viu bebendo e nunca nós tivemos bebida dentro de casa. Pergunta para mim se eu tenho receio que a minha filha um dia experimente droga em algum lugar. Nunca, ela não experimenta nem cerveja, vai experimentar droga. E quando a isenta de passar por momentos de dificuldades? Não, quando ela tiver um momento de dificuldade, eu tenho certeza que na lembrança dela vai vir a imagem do pai e da mãe fazendo evangelho. É emocionante. Essa imagem que eu quero que venha atrás dela. Eu não quero que ela lembre de mim com um copo de cerveja na mão. E o cristão, ele não é chato, ele é responsável. Sim. Né? Oração e vigilância norteia uma ideia de responsabilidade. Ah, porque num dia de calor, nada tão refrescante quanto um gole de cerveja. Para com isso, toma água, toma suco de maracujá, suco de abacaxi, qualquer outra coisa. Você não sabe o que isso pode significar na tua existência. Você não sabe, inclusive, a tua história de passado. O pessoal do Recuperação, eles desenvolvem um trabalho fantástico. Eu sempre que eu posso ouvir o programa, eu ouço, eu admiro todos eles. Acho que, inclusive, a gente deveria tocar mais nesse assunto, porque falta informação. Sim. O uso de álcool causa impotência, dano cerebral, os danos físicos. Quantas famílias, eu fico assim com essa história desse assunto, por quê?
Porque todos nós, vocês que estão nos ouvindo hoje, quantas histórias a gente já ouviu de famílias destruídas, de vidas destruídas por conta do uso do álcool, né? Então a gente precisa, olha, mas o mundo está caminhando por um outro caminho, tudo bem, nós temos o dever de escolher o melhor caminho, o caminho certo, né? E sermos responsáveis nas nossas escolhas, vivenciá-las.